I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha, eu sou o professor Maximiliano e na rotina 24 do nono ano em gramática nós vamos falar mais um pouquinho sobre orações subordinadas adverbiais. Você deve estar lembrado que esse vídeo na verdade se trata de uma sequência. Nas rotinas anteriores nós vimos 3 orações subordinadas na primeira, mais 3, e agora nós vamos ver as 3 últimas que estão faltando. Então se você perdeu alguma coisa, vale a pena voltar nos vídeos mais antigos, nas rotinas anteriores, para que você possa compreender o todo, quais são todas as orações subordinadas adverbiais que existem, tá bom? Então vem comigo! Novamente, eu vou lembrar a quem esqueceu que é uma oração subordinada adverbial, né? Uma oração ela é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Quando ela desempenha esse papel de adjunto adverbial, dando circunstâncias, nós temos uma oração subordinada adverbial, tá bem? E elas são introduzidas por conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Para que a gente possa identificar uma oração subordinada adverbial, é relativamente simples. Basta você entender qual é a ideia e ver qual é a conjunção subordinativa que está sendo usada, tá bem? Na aula de hoje, nós vamos ver as 3 últimas, tá? Que são a final, a proporcional e a temporal, tá bem? Isso é uma aula bem curtinha, bem relax, para que você entenda o que são essas orações subordinadas adverbiais final, proporcional e a temporal. Oração subordinada adverbial final exprime o objetivo ou propósito do que se diz na oração principal, né? Aí o exemplo que é dado é o seguinte: todos se esforçam para que tudo desse certo. Vocês podem observar que para que tudo desse certo é o propósito, é o objetivo desses sujeitos que se esforçaram. Então, se nós temos uma oração que desempenha, que dá essa circunstância de objetivo, de propósito, nós temos uma oração subordinada adverbial final, certo? Lembrando quais são essas conjunções finais, né? É o a fim de que, o para que e o que. Então, quando vocês observarem essas conjunções, desconfiem que se trata de uma oração subordinada adverbial final, tá ok? Oração subordinada adverbial proporcional exprime uma relação de proporção entre duas coisas, sendo que uma alteração em uma repercute na outra. O exemplo que é dado: à medida que os animais crescem, eles necessitam de mais espaço. Nós podemos entender da seguinte forma: observe que essa primeira oração, né, a oração subordinada adverbial proporcional, à medida que os animais crescem, ela vai interferir na ação da outra oração, que é a oração principal. Essa ideia de que quanto mais eles crescerem, mais espaço eles estão precisando, é uma circunstância que nos leva a crer que essa oração deve ser classificada como oração subordinada adverbial proporcional. E, novamente, estudem bem quais são as conjunções que introduzem essas orações. No caso das proporcionais, que são inúmeras, mas as principais são a proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos, menos. Então, quando eu tiver essa ideia de proporcionalidade, quanto mais uma coisa ocorrer, mais um evento ocorrer, vai interferir na outra, nós temos aí uma ideia de proporcionalidade, certo? Que vai configurar uma oração subordinada adverbial proporcional. Por fim, nós temos a oração subordinada adverbial temporal, que expressa uma circunstância de tempo. É muito fácil entendê-la. Quando escuto esta música, penso em você. Essa palavrinha quando, ela vai lhe expressar uma circunstância de tempo. No momento em que eu estou escutando esta música,
né? Aquele minuto, naquela hora, eu penso em você. Então, quando nós temos uma oração que desempenha essa função temporal, né? Essa função de tempo, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. E as principais conjunções são conjunções ligadas ao tempo, que é o quando, enquanto, logo que, mal no sentido de mal cheguei da escola, por exemplo. Desde que, assim que, depois que e até que, certo? Então vamos lá. Baseado nisso que nós aprendemos, nós vamos fazer agora um exercício de fixação, tá bem? Então o que eu falei? A gente precisa entender qual é a ideia, qual é a circunstância e precisamos observar a conjunção subordinativa. Pronto, aí você com certeza não vai ter dificuldade nenhuma de classificá-la, se ela é uma final, proporcional ou então se ela é uma temporal. Mal entrei no banho, o telefone de casa tocou. Vamos examinar primeiramente a conjunção. É o mal. E ela está trazendo uma circunstância de tempo, né? Mal entrei no banho, esse momento em que entrei no banho, em que logo entrei no banho, o telefone fixo de casa tocou. Quando nós temos essa circunstância de tempo, e nós temos uma conjunção aí também que está denunciando isso, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal, ok? No segundo período, nós temos: quanto mais o filho demorava, mais preocupada ficava a mãe. Nós vimos ainda há pouco que quando eu tiver essa ideia de proporcionalidade, quanto mais um dado evento acontecer, mais outro evento vai acontecer, ou quanto menos esse evento acontecer, menos outro evento vai ocorrer, nós temos aí uma oração subordinada adverbial proporcional. Esse quanto mais já está denunciando isso. E a ideia é essa mesma, de proporcionalidade. Por fim, o último exemplo: a aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse, né? Nós podemos observar que essa aluna ela estudou com um propósito, né? Com o objetivo, com a meta de que não ficasse reprovada. Então, quando nós temos essa relação aí de propósito, de objetivo, de querer alguma coisa, um determinado resultado, nós temos uma oração subordinada adverbial final. Nós já terminamos, né? Nós estudamos todas essas orações que estão expressas nesse quadro, né? Causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal, né? E esse quadro, você pode dar um pause se eu estiver sendo rápido. Você pode analisar aqui quais são essas circunstâncias que elas expressam e as principais conjunções. Então é um quadro muito interessante. Você pode estar lendo, aprendendo com esse quadro, colocando aí de lado, né? Você pode colocar no seu caderno, colocar de lado, e quando você estiver fazendo a sua rotina, ou quando você estiver fazendo as próximas avaliações, você já ter esse quadro aí disponível para entender e classificar as orações de maneira correta, tá bem? Então, olho nas conjunções, olho nas circunstâncias que essas orações expressam. Se você ter esse olhar, treinar esse olhar, com certeza você não erra mais nenhuma, tá bem? Então, eu vou ficando por aqui, me despeço nessa aula de hoje, estarei presente com vocês na próxima rotina, mas o professor de vocês está presente todos os dias, de segunda a sexta com vocês. Então, qualquer pergunta, procure o professor no horário dele e faça, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Obrigado e até mais!